Olá, meus amores! Bem-vindo a mais um canal. Hoje eu vim falar um tema muito legal com vocês, pela qual eu já passei, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram, né? Que é o reganho de peso. O que eu fiz para melhorar e para voltar ao meu peso novamente, né? Como muitos sabem, com o meu processo de emagrecimento, né? Existem várias causas, né? E uma delas foi o meu reganho de peso, né, gente? Eu tinha falado com vocês com o meu processo de emagrecimento, que foi no ano de 2017, onde eu perdi mais ou menos de 14 a 18 quilos, né, no decorrer de 9 meses, né, praticamente um ano aí, né, de emagrecimento. Porém, entretanto, todavia, né, existe um processo todo aí e a gente nunca está isento de todas as coisas, né? De 2020, né, para cá, eu venho lutando contra o reganho de peso, né? Pode parecer irreal, né? Mas isso é comum para quem realmente perdeu muito peso, né? Eu tenho uma ansiedade, né? E tive compulsão alimentar. Então, por esse fato, a gente acaba, tem diversas coisas, diversas situações em que faz a gente voltar realmente ao nosso peso. Eu não engordei totalmente, né? Porém, eu engordei mais ou menos de 10 a 12 quilos aí, né? Não foi em pouco período, foi praticamente um ano aí, né? Nesse período, teve a pandemia, né? Como todos sabem, em 2020, né? Onde teve aquele boom, né? Nas pessoas e também não foi diferente em mim, né? Mais tempo em casa, doenças. Eu lembro que na época também eu adoeci, né? Eu tive a chikungunya também, né? Que aqui na minha cidade teve um surto, né? E também eu tive a dengue também. Então, isso tudo e com tudo que estava acontecendo e a ansiedade, né, de ficar muito tempo em casa e as inseguranças que a gente realmente tem, as preocupações, a gente acaba descontando em alguma forma. E a minha foi a comida. Qual foi, né, a chavinha aí também novamente que mudou a minha mente? Mudança de comportamento, de pensamento. Naquela época onde eu comecei, né, eu tinha mais ou menos meus 23 para 24 anos de idade, eu era super nova, né? Então eu fazia acontecer, mas com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo e o tempo vai mudando, consequentemente a nossa mente também. Então, quando eu falei vou emagrecer, a primeira coisa que me veio na mente foi eu vou voltar lá, porque quando eu estava lá no começo, eu falei, se deu certo daquela vez, vai dar de agora. Só que na verdade não foi isso que aconteceu. Eu conseguia voltar, né? Naquela época eu falei, gente, mas como assim eu não consegui voltar, sendo que eu já tinha feito isso, já tinha emagrecido 20 quilos já e agora não estou conseguindo emagrecer, de fato muito frustrante, né? Foi praticamente acho que um ano e meio mais ou menos para me emagrecer todo esse peso, né? Porque foi assim, eu começava uma semana, desanimava, parava, depois voltava mais outra semana, e esse tempo que eu parava, eu ganhava totalmente o peso de novo. Acabava perdendo, sim, alguns pesos, né? Mas quando eu retornava de novo, era um peso a mais que vinha, né? Isso era cansativo, era exaustivo, mas quando eu comecei a olhar para mim com carinho, com atenção e ver que realmente não posso ser mais aquela Dani lá atrás que ficou, que conseguiu, porque eu precisava recapitular a minha rota, tudo começou a mudar, né? Exatamente no ano de 2024, no ano passado, fiz, né, eu já tinha feito também algumas dietas, já tinha emagrecido, né, um pouco, né, e tinha sustentado, né. Na verdade eu estava com 71, 72, né, o meu reganho de peso, e lembrando que eu estava com 58, 59 quilos, e eu fui para 70, 71, né. Então assim, eu fui para um salto, mas foi um tempo muito grande, né, foi um ano e meio, há quase 2 anos praticamente. Então, depois de tudo isso, né, depois de ter passado por tudo isso, de
de ter buscado, de ter procurado, eu comecei a mudar minha mente, comecei a pensar, olhar para mim com mais carinho, com mais cuidado, comecei a ver a raiz do problema, o que, que realmente eu estava querendo mudar e o porquê que realmente eu queria mudar, né? Porque é realmente frustrante. Eu acho que todo mundo, né, que já tentou emagrecer, que tentou várias vezes e não conseguiu, é exatamente isso. É poder, né, falar, nossa, eu consegui, eu vou vencer, né? Foi aí que eu realmente comecei a olhar, né, as minhas condições, comecei a olhar a minha vida, né, e comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Eu não poderia voltar atrás, eu só poderia fazer o de agora para frente. É o que eu sempre falo para vocês. O emagrecimento é um processo. É um processo que precisa ser vivido. Parece ser fácil falando, mas na prática ele é realmente difícil. Porque se fosse tão fácil emagrecer, todo mundo já tinha emagrecido, né? Mas realmente é um processo difícil, é um processo que vem de dentro para fora. Então não é só tipo, é uma dieta de uma semana ou de um mês. É para a vida inteira, né? E isso de reganho de peso, gente, pode acontecer com qualquer pessoa. Não quando eu coloquei isso na minha mente e saber que realmente a nossa vida, né, não é uma linha reta, né, ela é linear, né, uma vez você está aqui embaixo, outra vez você está lá em cima e está tudo bem, né, porque quem já teve e magra, né, dá um desespero na gente, confesso. Eu lembro que eu praticamente entrei em depressão, porque na época eu eu não queria sair mais de casa, porque as minhas roupas, eu vestia 38, né? Eu vestia 38, eu vestia 40, e as minhas roupas, elas não cobiam mais, né? Ficava curtas, ficava apertadas, né? Eu fiquei assim, porque as pessoas realmente comentam, e assim, nossa, mas você engordou. E eu tinha vergonha das pessoas falar, nossa, mas você emagreceu tanto e você engordou, por quê? E eu não sabia o que falar com as pessoas, então muitas vezes eu deixei de sair, deixei de aproveitar com os amigos, deixei de aproveitar com os familiares, justamente, até mesmo, gente, é a questão de me arrumar, né? Porque quando a gente está bem com a gente, quando a gente está se sentindo bem, a gente se arruma mais, a gente aproveita e passa um batom, passa uma maquiagem. Só que naquela época, depois do meu ganho de peso, eu me senti insegura. Eu me senti com medo, né? E isso é normal, a gente acontece mesmo, a gente tem os nossos altos e baixos. Então, tudo isso foi acontecendo no período, né? Nesse período aí de praticamente 4 anos, né? Praticamente, se for contar de 2020 a 2025, né? O ano passado eu consegui emagrecer mais ou menos uns 3,9 kg, né? Num desafio que eu estava fazendo com uma colega do Instagram, onde eu sigo também pelo aqui pelo YouTube. E aí eu consegui emagrecer 13,900, mas eu já tinha emagrecido um pouco, porém eu fiquei estagnada ali, né, o meu peso. Depois de todo esse tempo, né, de ter conseguido emagrecer, eu ainda não tinha chegado no meu objetivo, porque meu objetivo já não era mais 58 quilos, 59, era apenas 60 quilos, 61 quilos, porque eu lembro que na época eu fiquei muito magra. E aí eu falei, não, eu já não estou mais naquela idade, né? A gente que já está nos 30 anos, a gente tem, né, outras questões também, né? Eu não queria ficar esquelética, mas eu também queria ficar com um corpo bonito, um corpo apresentável, né? Falando assim também esteticamente, né, gente? Porque a gente, por mais que a gente fala, é interno e tal, só que a gente sabe que também tem um lado estético, né? A gente sabe também que a gente se sente, maravilhosa, quando a gente está no corpo bem, quando a gente está se sentindo bem, a gente se sente maravilhosa quando a gente está bem com a gente. Então, isso também é muito importante a gente saber, né? E não é somente a questão da saúde, que também é uma das principais causas, mas também a estética, né? Porque eu lembro que na época, quando eu tinha reganho de peso, nada ficava legal para mim, né? E eu tinha também aquele medo, né? Eu vou comprar roupas assim um pouco mais largas, só que eu falei, não, eu vou entrar dentro delas, elas vai ter que me caber novamente. E eu fiquei ali naquele todo processo. Foi um processo muito difícil, onde eu tive que me reconhecer novamente, ver o que realmente tinha mudado, ver o que estava faltando em mim,
né, e tratar todas elas com carinho e atenção. Às vezes a gente fica pensando: "Ai", a gente sempre olha: com a grama do vizinho ali do lado, "Ah, mas fulano conseguiu, eu vou fazer que nem fulano". E eu já fiz isso também, né, quantas e quantas vezes eu quis, fazer o que cada um estava fazendo, mas sem olhar para minha dor, sem olhar para aquilo que eu realmente precisava. É lógico que o que eu estou falando aqui para vocês, gente, foi uma experiência que eu passei, né, serve para inspiração para vocês não desistirem, para vocês ir atrás daquilo que vocês querem. Eu sei que não é corpo perfeito, né, porque, existe um padrão no mundo onde se fala de corpo perfeito, que não existe. A gente tem pele, né, a gente envelhece, e nós mulheres, né, é fato que a gente não vai ficar com essa pele o tempo inteiro, né, a gente tudo cai mesmo, a idade chega, mas é muito bom também pensar na qualidade de vida. O que você quer para o seu futuro, né? É igual eu comecei a pensar, né, porque antigamente eu não pensava nisso, eu só pensava em emagrecer, em ter uma vida melhor, mas depois que a gente amadurece, a gente começa a perceber que o que mais a gente quer é poder sentar, é poder brincar com nossos filhos, é poder levantar e sentar sem sentir muitas dores. Eu lembro que eu tive muito dor na coluna naquela época, né, devido ao peso que eu estava também e o meu trabalho, né, porque eu já fui babá, já fui doméstica, isso demanda muito da gente. Então eu comecei a repensar em tudo que tinha acontecido, em todo o meu processo, né, e recapitular. É isso que fez eu mudar, né, todo esse tempo. E ter o quê? Paciência. É uma palavrinha assim, mas é a palavrinha-chave para o processo. Ter paciência. Eu não engordei em um mês e também não emagreci em um mês. Então, assim, o que me fazia engordar novamente é justamente isso. É a falta de paciência. É a falta também de empatia com nós mesmos, porque é difícil. A gente tem empatia com outra pessoa, mas quando fala nós, não, eu tenho que fazer acontecer, e às vezes não é assim, né? A nossa vida exige um pouco de calma, um pouco de paciência, e foi com tudo isso, né? Eu já tinha emagrecido naquela época, né, de 2020 praticamente, 2023, eu já tinha emagrecido aí mais de 5 quilos aí, porém eu não tinha chegado, né, no meu objetivo, que na verdade era 63 quilos. Mas depois eu fui olhando o meu corpo, fui vendo o que precisava mudar, e aí eu fui mudando o meu corpo. E foi no ano passado que eu consegui emagrecer mais um pouquinho. Eu fiquei com 62 quilos e hoje, atualmente, eu estou com 60 quilos e 800, 60 quilos e 900, 60 e 61, vamos dizer assim. Mas tudo isso é um processo. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. É um bate-papo mesmo, né, sobre um processo, um pouco do processo que eu tive de reganho de peso, onde eu consegui retomar ali a minha vida, o meu peso novamente, né? Não só o meu peso, mas a minha autoestima voltou ao normal, a minha saúde também voltou ao normal. Então, tudo isso foi basicamente entre 1 ano e meio a 2 anos praticamente. Então, tudo isso é um processo, né? Isso aqui é um bate-papo com vocês, é uma conversa com vocês, né? Esse canal, gente, é justamente para isso, para poder ajudar aqui vocês, né, que está no processo de emagrecimento, mas muitas vezes se sente acuado, se sente ali desprotegido, achando que só acontece com você e não. Aqui do outro ladinho da tela também existem outras pessoas que também aconteceu o mesmo processo, né? E que eu consegui. E se eu conseguir, gente, eu tenho certeza que vocês também vão conseguir. Nós estamos aqui juntos, né? Vamos juntos aí, né? Em todo o processo. Vou estar postando para vocês o meu dia a dia também. Então, se você quiser, se inscreva no canal, né? Curte, compartilha, né? Se quiser comentar, gente, comenta o que vocês estão achando do vídeo, né? Se está sendo bom para vocês, né? Eu espero poder estar ajudando conforme as minhas experiências, eu quero também estar podendo ajudar vocês de alguma forma. E juntos vamos nessa, porque o processo de emagrecimento não é só um tempo não, é para a vida inteira. Então, simbora nessa, fiquem todos com Deus e beijos. Tchau, tchau.